para a gente olhar aquele mapinha que mostra as principais cidades do Nordeste, onde tinha produção de açúcar no século XVII, ou seja, bem litorâneas, né? Aí lembra que a gente falou um pouco sobre a cana-de-açúcar, que veio da Ásia, né? Veio de Nova Guiné, lembra do tempo da Antiguidade, durante a Antiguidade ainda, né? E passou pela Índia, teve muitas plantações na Índia, e depois chegou na Europa. Daí eu falei das taxas que eram cobradas, ou dos saqueamentos, né, enquanto ainda se vivia no modo econômico, o feudalismo, até que chegou em Portugal, porque Portugal era um acesso ao Oceano Atlântico, né, se plantou cana-de-açúcar na Ilha Madeira, e depois, com a expansão das grandes navegações, né, com o colonialismo, né, essa cana-de-açúcar foi levada para várias colônias, né, e trazida para o Brasil, né, e trazida para a região Nordeste, certo? E reparem, como o acesso se deu pelo mar, né, porque eles chegaram de caravelas, certo? O mar, a parte litorânea, né, foi a mais desenvolvida. A gente vai falar um pouco mais sobre esse desenvolvimento da região litorânea, tá? E aí, depois do engenho, da produção de açúcar, né, a gente observou aquela imagem do engenho de açúcar, né, imagens das caravelas ali, na página 101 agora, né, das caravelas no porto, porque esses engenhos de açúcar, essas plantações de açúcar, né, essa produção de açúcar, ela era feita com mão de obra escrava, né? Então, os escravos eram trazidos como mercadorias do continente africano para o continente americano, certo? E eles eram responsáveis por todas essas atividades, né? Desde o plantio da cana-de-açúcar até encher os navios, né, de açúcar, já com açúcar produzido, para ir até a metrópole, certo? Bernardo, a gente falou um pouquinho sobre a criação de gado, ali na página 102. O que você lembra? Criação de gado, pô? Uhum. Eu me lembro que tinha aquele meio que teve um pessoal da criação de gado que foi bem pro sul, lá do Rio Grande do Sul, né? Não do Rio Grande do Sul, acho que é aqui em Santa Catarina mesmo. Tropeiros. Ah, tá. Mas olha só, a gente ainda está na região Nordeste, tá? A gente ainda está no desenvolvimento local. O que é importante a gente lembrar da criação de gado, gente? Tá? O gado, depois de um tempo, ele substituiu a força de trabalho humana. Antes, os moinhos, quem mexia os moinhos, quem possibilitava a produção do açúcar, era a força humana dos escravos, certo? Depois de um tempo, o gado, a mula, o burro, né? Ele foi fazer esse trabalho, né? Ele foi comprado, foi trazido, né? E comprado, enfim, pelos colonizadores, né? Para facilitar esse trabalho e agilizar e produzir mais esse trabalho da produção da cana-de-açúcar. Então, a criação de gado, ela começou próximo aos engenhos, certo? Justamente para atender essa atividade da produção da cana-de-açúcar, da produção de açúcar, certo? Mas depois de um tempo, o gado começou a ser criado ao longo dos rios. Lembra que eu pedi para o Maquin dar uma lida nos rios que estavam apontados ali no mapa da página 102? Que ele falou Rio São Francisco, tá? E ele falou também o Rio Jaguaribe e o Rio Parnaíba. É onde, aqui no mapa da página 102, né, tem grandes manchas cor-de-rosa, apontando a criação de gado, para onde ela se expandiu, para onde se interiorizou. O que é isso? Foi para o interior, tá? Saiu do litoral, onde tinha os engenhos de cana. Fala, B. Esqueceu um dos rios. Qual que eu não falei? Você esqueceu o Rio Pereira.
Ah, peraí. Rio perene não é um nome de rio. Fabíola, você lembra o que é rio perene? Eu falei na aula passada, gente, que o contrário de perene é intermitente. É um adjetivo do rio, É não o é? rio que termina? Continua igual, prof. Lembra, Fabíola? Ô, Rio prof, P. é o rio que termina? Tipo, acaba? Não é aquele rio que continua igual o curso todo? É tipo aquele constante, essas coisas? Rio perene, rio permanente, tá? Lembra do PP? O rio perene, tá? É aquele rio que é permanente. Ao longo de todas as estações do ano, o rio se mantém com água, o rio se mantém fluindo, tá? O contrário daí, que é o rio intermitente, que é o rio que às vezes tem água, às vezes, na época de seca, não tem água. Beleza? Inclusive, só para trazer uma relação, uma realidade bem próxima de nós, né? Recentemente, por conta de toda essa estiagem que a gente ainda está num período mais seco, né? Inclusive que secou a Lagoa do Peri, né? Vários rios, eles se tornaram muito estreitos, assim, né? Por conta da estiagem. Isso na região sul, isso tratando de região sul, tá? Só para trazer um pouquinho aqui para nossa realidade, tá? E daí, vocês lembram que eu falei também sobre o uso desses animais, né, do gado, da mula, do burro, para carregar as coisas? Porque facilitava, né? Lembra que eu falei que eram os escravos os responsáveis por abastecer os navios de açúcar que ia até a metrópole? Tá travando o áudio. Desculpa, Evelyn, travou para mim, repete. É que pra mim teu áudio tava travando, eu não sei se é a minha internet. Pode ser a minha também, não sei, mas eu não fiz nada de diferente. Eu estava falando, Evelyn, se vocês lembravam, estava perguntando, né, se vocês lembravam que os animais também eram usados como transporte de cargas, né? Porque antes quem fazia o transporte de muitas cargas eram os escravos, certo? E depois, com a compra desses animais, com a chegada desses animais pelos navios também, né? Se facilitou, né, se substituiu a um pouco dessa mão de obra, né, não é uma super substituição, super rápido e agora nenhum escravo mais carrega nada. E daí... Oi, fala, Helena. Tu sabe responder por que o boi é um animal sagrado na Índia? Uma vaca, sei lá. Não sei. Eu só sei que é. Nunca li sobre isso, Helena. Helena, eu acho que é alguma coisa relacionada àquela história de Buda, né? Teve coisa de serpente, por causa que uma serpente ajudou Buda, daí algumas serpentes ficaram sagradas, essas coisas, entende? Pode ser. Ó, interessante, Bernardo. Não sei te... Oi, B. Eu vi que lá na Índia a carne do McDonald's não é de boi, né? É de bode. Ah, é? Olha só. Interessante. Então tá, gente, com relação a esse transporte de cargas, né? O que a gente pode associar com o que está aqui no texto e o que está destacado no texto? A gente tem os tropeiros, tá? Quem eram os tropeiros, pessoal? Eram aqueles que conduziam as tropas desses animais, né? Desses cavalos, enfim, e que eles atravessavam grandes e extensas, né, áreas do Nordeste. Pessoal, como é que nasce uma cidade, né? Como é que se forma um vilarejo? Como é que vai se formando um agregado de pessoas, e daí suas casas, e daí o comércio, né? Primeiro precisa-se de tempo, certo? Presta atenção aqui, Bernardo. Primeiro precisa-se de tempo, né? Mas lembrem que é a passagem desses tropeiros por algumas áreas, certo? Que vão, aos poucos, né, formando vilarejos.
tá? Imagina que os tropeiros tinham que sair do litoral, dá uma olhada ali no mapa da página 102, e levar o gado, né, ou levar alguma mercadoria ao longo, ali, vamos supor, ali de uma cidade chamada Oeiras, ou da cidade chamada Teresina. Olha a extensão que eles tinham que andar, né, a cavalo. Isso demorava mais de um dia. Consequentemente, à noite, ou em algum período do dia, eles tinham que dormir. Eles tinham que parar para preparar um almoço, para fazer uma fogueira, um fogo de chão e preparar a comida, né? E daí, são nessas paragens, né, nessas pausas que eles faziam, tá? Que a gente vai ver a formação de pequenos vilarejos e pequenos grupos e pequenas casas que aos poucos vão se desenvolvendo, certo? Com relação à criação do algodão, tá? Ela se deu ali na região de São Luís e Piauí. Eu estou ali na página 103 e corrijam, tá? Teve um erro de digitação. O primeiro parágrafo, a primeira frase, ali da página 103, fala assim, ó, entre o Maranhão e o Piauí, tá? Vocês podem até colocar assim, ó, entre São Luís e Teresina, certo? A gente teve um grande desenvolvimento do cultivo de algodão, tá? Escrevam a lápis ali no livro de vocês, certo? E quando que aconteceu isso, pessoal? Em meados do século XIX, tá? Isso foi muito positivo e se desenvolveu muito, porque... Fala, Helena. Pode falar de novo o que é pra gente anotar ali? Eu gostaria que vocês colocassem o nome da capital, né, do Maranhão e de Piauí, São Luís e Teresina, ali na primeira frase da página 103, o nome de hoje das capitais, São Luís e Teresina. Teresina é com Z? Não, com S. E esse cultivo de algodão, pessoal, ele se desenvolveu muito porque ele chegou a ser exportado, né? Assim como o açúcar era exportado, ia para a Europa, né? O algodão também chegou a ser exportado, tá? Lembrem que... Obrigada, Bernardo. Lembrem que ali, ó, no texto de vocês está falando, né, que os Estados Unidos também produziam algodão. Eu não sei se vocês lembram daquele filme dos escravos, como é que é? 12... Vixe, Maria. Enfim, tem vários filmes que retratam, esqueci o nome do filme. Tem vários filmes norte-americanos, estadunidenses, que retratam o cultivo de algodão no sul dos Estados Unidos, com a mão de obra escrava, inclusive, certo? Africana. Mas teve um momento que os Estados Unidos sofreu uma guerra civil, né? Viveu uma guerra civil, uma guerra dentro dos Estados Unidos mesmo, certo? E quem pôde substituir essa exportação de algodão foi o Brasil, tá? Então, nesse período, foi muito positivo para o desenvolvimento dessa região, né, entre São Luís e entre Teresina. Porque se produziu tanto algodão, se exportou tanto algodão, né, que, consequentemente, reverteu numa melhora, né, na paisagem, uma melhora na infraestrutura das cidades nordestinas, certo? Inclusive, ali na página 103, mostra um pouquinho dos casarões, mostra um pouquinho da infraestrutura, né? No caso aqui a gente tem uma Praça Benedito Leite, tá? Que se desenvolveu, né, por conta do cultivo de algodão, desse dinheiro ganho, né? Esse dinheiro gerado com a produção de algodão, tá? Tudo bem até aí, gente?
Mas essa guerra civil estadunidense, ela não durou para sempre, né? Depois que a guerra se acabou, né, os Estados Unidos continuou produzindo bastante algodão, e daí decaiu, né, a produção brasileira, ela deixou de ser estar tão em evidência, tá? O que eu quero falar aqui? Eu anotei alguma coisa. Ah, tá. Algum de vocês tem alguma marca no corpo de vocês de algo do passado? Eu tenho uma cicatriz na perna. E por que você tem essa cicatriz, Kian? É que eu fui pular o muro pra pegar a bola, daí o arame veio que deu uma rasgadinha na perna. Daí tem tipo. Eu tenho uma cicatriz no queixo. Por que tenho tu na tem cicatriz testa. no queixo, Evelyn? O que tu fez, tu Porque lembra? era aniversário de 1 ano do meu primo. E daí a gente tava indo pro. Tipo, a gente tava arrumando a festa num salão lá. E daí tinha uns brinquedos infláveis. E daí eu subi. Sabe, a gente tava brincando de pega-pega. E daí a gente subiu, eu e minha prima, no brinquedo. E meu primo desligou. E daí a gente desceu correndo. E daí eu caí de queixo no chão e abri meu queixo. Aí você levou ponto. E até hoje Não, você tem essa marca. não levei Não levou ponto? ponto. Não? Eu colei com uma cola lá que especial. Tá, Eu já vamos levei fazer ponto uma na pausa. testa. Sim, o Pedro tem na barriga, o Yuri respondeu também que tem marca. Ou seja, essa marca que vocês têm no corpo de vocês, né? E são histórias antigas, né? Eu imagino que essas marcas estejam pelo menos há uns 5 anos no corpo de vocês, né? E eu imagino que essas marcas no corpo de vocês, elas vão perdurar por mais tempo, tá? Por que eu tô falando de marca e de corpo e, enfim, qual é a relação que eu quero fazer, tá? Eu quero fazer com a paisagem geográfica. Quando eu mostro essa imagem aqui da Praça Benedito Leite, lá em São Luís do Maranhão, e um dia, né, se vocês forem para São Luís do Maranhão, espero que vocês conheçam essa praça, tá? Vocês vão ver que isso daqui é uma marca do tempo, é uma marca histórica. Está relacionado com o cultivo do algodão, com o desenvolvimento econômico que foi possibilitado nesse momento. E está indiretamente relacionado com uma guerra civil lá nos Estados Unidos, né, que ficou ruim lá plantar algodão, eles não puderam mais exportar algodão, foi a chance do Brasil, foi a chance dessa área, né, do Maranhão e do Piauí produzir algodão e ganhar dinheiro e deixar essas marcas que estão lá hoje em 2020, tá? Fala, Kian. O Noah nasceu no Maranhão, em São Luís. O Noah, verdade. Eu não sabia onde que ele tinha nascido, mas eu sei que ele é nordestino. A mãe dele também, né? Pelo que eu me lembro da árvore genealógica que a gente fez sobre migrações, a mãe dele que é nordestina. Massa, Noah. Você vai ajudar bastante, então, a gente nesse próximo mês aí. Noah, tá acordado, Noah? Tô, prof. Ah, tá. Onde é que sua mãe nasceu? Nasceu em São Luís também? Sim. Ah, massa. Que bom. Então, galera, reparem que o livro de vocês, logo na sequência, na página seguinte, vai falar sobre fortalezas, fortificações que foram construídas. Por que Portugal investiu na construção de fortificações, né? Para proteger a área, ou ainda para desenvolver, para ocupar essa área com pessoas, né? Porque tendo pessoas, tendo quem eles permitissem, no caso, portugueses, certo? Ficaria mais difícil de invasores de outras nacionalidades, né? Tomarem essas terras, começarem a explorar algum recurso natural dessa região. E daí, essas também são marcas da história. Na verdade, o que a gente olha na paisagem, né, de uma cidade ou um campo, né, são marcas da paisagem, tá? São marcas históricas, na verdade, perdão. E daí a gente consegue ver a quantidade de fortificações que a gente vai ter em vários lugares do Brasil,
certo? Mas reparem, ali na região nordestina mesmo, que é o que a gente está trabalhando agora, tá? Onde que elas se localizam, né? E a quantidade delas. Alguém aqui já foi em alguma fortificação, em alguma fortaleza? Eu já, prof. A maioria Em do nosso todas do triângulo. Foi com a professora. Eu já fui. Ai, que massa. Eu fui nas Massa. três que formam o triângulo de defesa aqui daí. Eu fui Aham. em duas. Daniel, e você lembra o que que vocês viram lá? O que que mais te chamou a atenção? Não tava tudo preservado assim, mas dava pra ver bastante coisa, dá pra imaginar como é que era na época. Era bem tipo, Mas você lembra o que que tinha nos museus? Nos museus, no caso, naqueles mostruários, assim, naquelas mesas com vidro, naquelas vitrines, entre aspas, né? Não lembra? não, Então, alguém tem alguma memória do que viu lá? Eu vi uns canhão lá, tinha um que estava quase caindo, tinha um lugar onde eles guardavam as pólvoras e tal. também do canhão Tinha também. umas mulheres fazendo renda, alguma coisa assim, né? Tinha prisão também, eu vi lugar que eles ficavam presos, alguma coisa assim. Aham. E qual era a largura da parede? Era bem fininha, bem estreitinha? Não, né? Não era Muito grande? grossa, prof. Eram super largas, né? Isso mesmo. E o que eu estava querendo lembrar também desses museus ou dessas fotografias, né? É que tinham roupas das pessoas, né? Que, enfim, representantes, né? Portugueses, representantes da Marinha Portuguesa, né? E a roupa deles, às vezes tinham algumas medalhas que eles eram condecorados, né? Enfim, eu estava lembrando disso também. Só para fazer uma coisa, uma relação aqui que a Evelyn falou. Evelyn, quando tem as senhoras lá fazendo rendas, né? É justamente para trazer um pouco, eu imagino, né? As fortalezas que a gente tem no Brasil, elas são tombadas, elas são patrimônios históricos, tá? E é tombada pelo IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que a gente aprendeu lá no 6º ano, a gente falou rapidamente sobre isso, né? E a habilidade de lidar com os bilros, né, a renda de bilro, ela também é um patrimônio aqui de Florianópolis, aqui do Brasil, tá? É um patrimônio imaterial. O conhecimento de lidar com os bilros, de fazer a renda, tá? Você não é concreto, ele é imaterial, mas ele também deve ser preservado. Então, muitas vezes, as pessoas que são responsáveis por cuidar desses patrimônios, né, o IPHAN, eles unem, colocam no mesmo lugar alguns patrimônios para que os turistas tenham acesso, tá? Por isso que elas estavam lá, é algo, já é uma proposta de conservação de patrimônio, no caso, tá? Fala, Kian. Ô, prof, uma dessas três é uma que é perto de Ana Fragados, é Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba. Daí a gente acampou, né? Que massa! É muito legal. É muito legal. Todas as fortalezas, né? Eu lembro que essa que tinha... imensa lá de cima. Aham. Eu lembro também que eu já tive que dormir numa... Qual que era? Acho que era na São José... Não, São José da Ponta Grossa fica no continente, ali na Praia do Forte, né? Ali na Inhatomirim, na Fortaleza de Inhatomirim. Eu já tive que dormir lá também, eu perdi a última embarcação, enfim, eu trabalhei lá e tive que dormir lá. Foi legal também. Que massa. Ainda bem que a prof levou vocês para fazer isso. Eu só quero chamar a atenção para um ponto. A gente tá focando no Nordeste, né? Mas eu só quero chamar a atenção para um ponto que esse mapa aqui apresenta. Reparem, ao longo do Rio Amazonas, né, e dos seus afluentes ali, Solimões, Negro, como a gente vai ter fortaleza, gente, tá? Fortaleza, ela não está só relacionada, fortificações, não está só relacionada com o mar, certo?
com a porção litorânea. Reparem que, ao longo dos rios, né, ali na região norte, enfim, na região centro-oeste também, a gente vai ter várias fortificações, certo? Eu não sei se isso é novidade para vocês, né, mas eu chamo só a atenção por conta disso. Reparem que, inclusive, na região do Amazonas, né, onde hoje é chamado de Amazonas, né, tiveram invasões holandesas, inglesas, né, e foi só com a construção dessas fortificações portuguesas, né, que os colonizadores conseguiram bater o pé e falar que não, essa terra é nossa e ninguém mais vem aqui, tá? Então, o objetivo da construção dessas fortificações era justamente impedir que outras pessoas, né, invadissem esse território que era português. Tá? E, aos poucos, possibilitou o desenvolvimento de cidades ao redor da fortaleza, né? Imagina que as pessoas que, os militares, né, os marinheiros que trabalhavam nessas fortalezas, né, aos poucos formavam famílias, se casavam, tinham filhos, né, e, consequentemente, ao redor dessas fortalezas iam surgindo, construindo, né, algumas casas consequentemente, as vilas e essa formação das cidades, né? Depois das casas, um comércio, certo? Depois de um comércio, alguém que cuidasse das crianças, né? Daí, quem sabe, já tenha surgido algum tipo de escola, no caso, certo? E, consequentemente, vai se expandindo, então, essas cidades, tá? O meu horário é 9h05, gente. Né? Não, é 9h15. 15, isso, obrigada. Obrigada, Helena. Dando sequência ali na página 106, tá? A gente vai dar um pulo, né? A gente estava em Brasil Colônia, certo? A gente vai dar um pulo para realidades bastante atuais, tá? O mapa ali da página 106 vai mostrar como é que as pessoas estão distribuídas ao longo do Nordeste, tá? A gente percebe o quê? Lembra daquela característica de mapa, né? Um elemento do mapa. Se a cor é mais forte, significa algo mais intenso, né? Maior. Reparem que a cor é mais forte em que parte aqui do Nordeste, gente? Ali pela litoral. Recife, Maceió. Isso mesmo. Grazi, você consegue ver que onde tem as capitais, onde tem os quadradinhos, certo? Existe uma linha, né, ao redor, não, uma linha não, uma expansão, uma área mais vermelha. Isso significa o quê? Que tem mais pessoas morando na região litorânea, tá? Na região litorânea é onde a gente vai encontrar a zona da mata. A gente vai falar depois um pouco mais sobre isso, tá? Ou seja, as capitais da maioria dos estados nordestinos, elas vão se concentrar na porção litorânea, vai ter esse contato com o mar, tá certo? E vai ter uma atração, um poder de atração muito grande, tá? De pessoas, de turismo, tá legal? A gente repara que é uma herança histórica, né? Igual eu falei, as caravelas chegaram, né, pela água, consequentemente, a região litorânea é a mais desenvolvida, certo? E ainda hoje se desenvolve porque é onde tem o maior investimento, tá, para produção, possibilitando, né, a instalação de indústria, por exemplo, tá? Possibilitando os serviços, os comércios que a maioria da população economicamente ativa, né, trabalha. Tá legal? O que eu quero falar mais sobre isso? Eu quero falar sobre região metropolitana. Pessoal, aqui em Florianópolis, a gente tem, em média, tá, 500 mil habitantes. A região metropolitana de Florianópolis,
tá? Somos 1 milhão de pessoas, tá? Que área que pega, né? Quais são os outros municípios, né, que estão envolvidos na região metropolitana de Florianópolis? São José, Biguaçu, Palhoça, Águas Mornas, Santo Amaro, tá? São algumas delas. Então, toda essa área, né, concentra, em média, 1 milhão de pessoas. Agora, deem uma olhada ali na página 107, a quantidade de pessoas da região metropolitana de Fortaleza. São cerca de 4 milhões de habitantes, tá? Seguido por Salvador, que tem 3.900 milhões, tá? E Recife, região metropolitana de Recife, tá? 3 milhões e 900 mil pessoas. Ou seja, quando a gente fala dessas regiões nordestinas, a gente pode falar que existe uma taxa de natalidade que é um pouco maior, ou se destaca, né, se comparado com a região metropolitana de Florianópolis, por exemplo. Tá? Lembram que a gente viu lá na pirâmide etária? Se a base ela é mais extensa, né, indica que a taxa de natalidade é maior. Então, se eu quisesse comparar o período de um ano, por exemplo, né, de algum município que faz parte da região metropolitana de Florianópolis com algum município que faz parte com a região metropolitana de Recife, por exemplo, tá? Eu ia encontrar uma base da pirâmide etária lá da região nordestina maior do que aqui a do sul, certo? Só relacionando com o que a gente já viu lá de pirâmide etária, tá? Reparem que quando eu falo de região metropolitana, tá? Esse "po" eu destaquei porque para vocês lembrarem que as regiões metropolitanas, elas são polos, tá? E polos, eles atraem pessoas, as pessoas querem morar nesses polos, as pessoas querem, de alguma maneira, trocar, enfim, pode ir lá para fazer compras, no caso, pode ir lá para consultar em algum hospital, certo? E, consequentemente, se tem muitas pessoas que são atraídas nesse polo, tá? De um outro lado, tem empresários que querem também construir, investir nesse polo, né? Querem instalar suas empresas nesse polo, para quê? Para vender mais, né? Para aumentar as suas vendas. Então, acaba que a região metropolitana é um polo que atrai pessoas e atrai empresários e a economia, tá? É quase que, a gente pode falar, uma região mais importante dentro de uma grande região. Ou seja, as grandes regiões metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza, tá? Elas são grandes regiões, são regiões bastante importantes dentro da região Nordeste. Região lá que o IBGE dividiu, né? 5 regiões do Brasil. Tudo bem, pessoal? Tá tudo bem até aí? Tá, né? Olha só, aqui na região metropolitana de Florianópolis, a gente tem Florianópolis como a cidade mais importante, tanto é que dá o nome à região metropolitana, certo? Reparem que tem várias pessoas do município de Palhoça, do município de Biguaçu, do município de São José, que vêm consultar nos hospitais aqui da capital, tá? Não só por ser capital do estado de Santa Catarina, né, mas por ser também um polo, por ser também a cidade mais importante da região metropolitana, tá? Tem pessoas também que vêm para cá todo dia para trabalhar, ou todo dia para estudar, porque, por exemplo, é aqui em Florianópolis que a gente vai encontrar a sede de universidades, né? A estadual e a federal, e outras privadas também, tá? Então, normalmente, nessas regiões, polos, né,
nessas cidades polos dentro de uma região, a gente vai encontrar uma oferta mais diversificada, mais diversificada e mais específica também, né? Que atrai as pessoas e os empresários, tá? E tem muita gente... Fala, Helena. Aqui eu só queria falar que quando minha avó ela trabalhava no hospital regional, né? Ela tinha muito paciente que vinha do interior de Santa Catarina para fazer parte. Sim, e muitas vezes eles esperavam assim, ó, meses, né, para essa consulta, né, era marcada com 1 mês de antecedência e no dia tal vinha um carro, às vezes da prefeitura, uma ambulância da prefeitura para consultar, né, isso mesmo, Lena. E daí reparem que é nessa cidade mais importante de uma região metropolitana que a gente também vai ter um número maior de pessoas, né, que são atraídos para morar aqui, tá? Consequentemente, eu estou falando de aqui, mas querendo fazer o link lá com a região Nordeste, né? Principalmente Fortaleza, Recife e Salvador, tá? Então, muitas pessoas vão migrar para essas capitais, vão migrar para esses polos em busca de uma vida melhor, de uma qualidade de vida melhor, tá? E daí, nem sempre as condições, elas são desiguais no mundo inteiro, certo? Nem sempre essas pessoas vão conseguir se estabelecer numa casa com uma infraestrutura muito boa e elas podem, então, começar a morar em algumas favelas, né, onde o aluguel é mais baixo, né, você gasta menos para morar nessas comunidades, certo? Ou lá no caso do Nordeste, dá uma olhada na página 107, a gente vai ter algumas casas que são chamadas de palafitas. Já ouviram falar sobre palafitas? Alguém sabe me dizer o que é? Palafita, prof, não é aquelas casas que ficam em cima de um montão de toras para ficar, tipo, aquelas casas acima do chão? Isso mesmo. Elas ficam sobre toras, né, sobre essas madeiras, e muitas vezes tem um corpo d'água, né, que passa por baixo da casa, né, que bate nessas madeiras. Às vezes é a margem de um rio, às vezes é a proximidade até com o mar, tá? Ou seja, vivem numa situação que ela é instável, tá? E em contrapartida, eu sei que a aula já acabou, só para comparar com a foto ali de baixo da página 107, tá? A gente vai ter em Recife, por exemplo, né, um desenvolvimento de tecnologias, de casas, de trabalho, postos de trabalho muito grande. Então, você vai ter as duas realidades, né? Lembra que eu falei da desigualdade social e econômica numa mesma cidade, tá? Pessoal, é isso. A gente vai dar sequência na próxima aula com o tema migrações, tá? Ficamos por aqui. Tenham um ótimo final de semana, certo? E até segunda-feira. Tchau, tchau.